Olá, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado. Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo esteja com todos. A você que acompanha o nosso canal Mensageiro do Evangelho, um grande abraço e que o nosso Pai Celestial te abençoe tremendamente nesta terça-feira maravilhosa, nesta manhã gloriosa. Mas, irmãos, trago aqui uma mensagem que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, amém? A partir do verso 42, que fala sobre a comunhão dos cristãos. Essa comunhão que existia ainda na igreja primitiva, na época dos apóstolos. Esta era a comunhão, e é a comunhão que Cristo quer ver na sua igreja hoje em dia. Porém, essa essência já não existe mais entre os cristãos, né? Por que não existe? Porque hoje existe justamente a ganância, né? A ganância por posições e ganância por dinheiro, por poder aquisitivo e poder de posição, poder de status. Isso é o que tem tomado conta do povo de Deus, infelizmente, corrompeu a igreja, né? Corrompeu bastante a igreja. Então, com essa corrupção, vem se perder, né? Nada mais nada menos do que a essência. Se perde então aí o que? A essência do Espírito, né? Para se viver em espírito, em comunhão, como vivia a igreja primitiva na época dos apóstolos. Amém? É triste a gente ver isso, mas é a realidade que nós estamos enfrentando nos dias atuais. O amor de muitos esfriaria, enfim, né? Por conta da iniquidade, e a iniquidade está hoje dentro da igreja. Aqui vai dizer o título da mensagem: a comunhão dos cristãos. Não sei como é que vai estar na sua Bíblia aí, mas é em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como está aparecendo aí na tela para você. E aqui a gente vai ver que diz assim, ó, no verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. No primeiro versículo a gente já vai ver aqui que quando aconteceu aquele ato, né, do derramamento do Espírito, onde muitos foram batizados no Espírito, e alguns foram até infelizes em dizer que ali, né, o povo estava embriagado. Não era, na realidade era o Espírito Santo que ali caiu, né, em 12 línguas sobre o povo, né, foi derramado por Deus dos altos céus, promessa lá em Joel, o livro de Joel ainda, né? Bem, aí você vai ver que ali aconteceu que os povos falavam em línguas estranhas, né? E, meus irmãos, aqui nós podemos ver que nessa época, por conta dos apóstolos terem vivido o testemunho vivo de Cristo, eles se preocupavam uns com os outros, né, na sua necessidade, tanto espiritual como material também, né, na questão do alimento, do vestir. E a gente já não vê mais isso atualmente. Hoje em dia, a igreja virou empresa de arrecadação de dinheiro, né? Onde muitos e muitos, infelizmente, moram em mansões, vivem no luxo e têm empresas também às custas do povo, né? Isso a gente sabe que é dessa forma, mas que não era para ser assim, porque Cristo não mandou acumular riquezas aqui na terra, tesouros aqui na terra, e principalmente de forma ilícita, né? Pegando aquilo que é para fazer a obra do Senhor e enriquecer ilicitamente. Que diferença existe entre eles e os políticos atuais? Nenhuma. São pessoas iníquas, pastores iníquos, cães gulosos. Essa é a verdade. A maioria, cães gulosos. Então aqui a igreja do Senhor, em Atos dos Apóstolos 2, ela vivia diferente da de hoje. Vivia feliz do partir do pão. Alguns vendiam propriedades e ajudavam os pobres. E aqui você vai dizer que
Nas orações também suplicavam sempre uns pelos outros. Nas orações não se pensava só em si, mas sempre na necessidade do próximo. Havia a oração pelo próximo, como se estivesse orando por si mesmo, né? Aqui diz, no verso 43, em cada alma, olha só, gente, lindo isso, né? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Por que será que hoje é difícil um pastor colocar a mão em cima de uma pessoa e haver uma cura? Porque eles vivem na ganância. E se vive na ganância, como é que o Espírito de Deus vai operar, né? Se ele não vê a dor do próximo. Ele quer até curar para ser bem visto, mas isso até que pode até custar um preço muitas vezes, né? Você foi curado, você tem que doar alguma coisa para a obra do Senhor. Tem que doar alguma coisa para mim, sou homem de Deus, né? Não é isso que está acontecendo, né? É isso que está acontecendo nos dias atuais, infelizmente. Então, aqui diz que no verso 44 que todos os que criam, né, estavam unidos e tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum? É que aqueles cristãos que tinham, né, que eram mais munidos, que tinham mais abastência financeira, né, estavam com os celeiros cheios. Outro que não tinha bem como produzir, talvez morasse numa terra pior, ou não sei, mas ou por causa de doença não pudesse até trabalhar. Havia ali uma ajuda, se ajudavam, né? Então o maior ajudava o menor, quem tinha ajudava a quem não tinha, e assim a igreja primitiva, exemplo para hoje, né? Para as pessoas que hoje não querem, né, esse meio, esse modo de vida. Hoje, se o irmão ajuda o outro, já está passando na cara, né? Assim, a maioria, pois é. E antes a maioria era diferente, nessa época aí era diferente, tinham prazer em ajudar e dava com a mão que a outra não via. No verso 45 vai dizer: e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, né, segundo a necessidade de cada um. Você imagina você ter hoje 2 carros como cristão, vender um, ajudar um coitadinho que perdeu o emprego, está passando necessidade? E vá pensando, né? Verso 46 vai dizer assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singela de coração. Olha só, falava que eles estavam unanimamente, né? Quer dizer, o que é unânimes? Unânimes quer dizer, eles se sentiam um só. Eles se sentiam uma só pessoa, uma só família. Se tivesse ali 30 famílias, mas, né, de 30 casas diferentes, mas eles se sentiam como se fosse de uma só casa, porque eles se sentiam membros realmente, verdadeiramente de Cristo, né? Cristo, a cabeça da igreja. Então, eles perseveravam assim, na oração, no partir do pão, e, enfim, e até comiam juntos, né? Aqui diz que ele sempre alegre, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Olha só, esse último versículo aqui muito vem culminar com aquilo que eu defendo. Quando realmente irmãos cristãos vivem como verdadeiros irmãos, um ajudando o outro na necessidade, né, e um suportando o outro nas fraquezas, um ensinando o outro, né? Quando tudo isso acontece, quando vivem no partir do pão e em tudo, né, tem em comum, o que acontece? O que acontece é que vai acontecer isso aqui que está no último versículo. Olha, diz que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O que é isso? As pessoas que eram gentílicas ainda, que somos, mas as pessoas que ainda não tinham confessado o nome de Cristo, ao ver aquela forma que os cristãos tinham, né, de conviver, eles ficavam agraciados, e aquelas atitudes deles caíam na graça, né?
e pela convivência deles cair na graça do povo, era o que? Era acrescentado a Deus mais e mais o tanto de pessoas que vinham, né, em busca do Senhor Jesus Cristo, por causa do exemplo de convivência daquele povo, porque eles conviviam em harmonia, ajudando uns aos outros e fazendo bem, né? Viviam uma vida em comum. Essa vida em comum que eles tinham, de forma unânime, né? Isso fazia com que alguns sentissem a vontade de também conviver. Mas será que hoje, meus irmãos, aí eu quero perguntar, será que hoje é da mesma forma? Não. Hoje uma pessoa diz: eu não quero ser cristão porque eu vou ser evangélico. Chega lá o pastor, só fala em dinheiro. Chega lá, a gente está com necessidade e o pastor quer arrancar da gente mais e mais. O pastor vem com o negócio de dizer que se a gente não der 10%, o diabo vem e devora o restante que a gente tem. Devora tudo, né? Então é isso que está acontecendo. Homens que querem virar pastor para viver às custas dos outros, né? Não para trabalhar e viver em comum, como era nessa época aí dos apóstolos. Se tirasse hoje o dízimo 10%, né, de verdade, e as pessoas se alertassem para não dar 10%, para esses espertalhões que tem aí, na verdade, ninguém queria ser pastor. Muitos só querem ser, a maioria só querem ser pastor porque estão de olho nos 10% das pessoas, só por isso. Essa é a verdade. Não adianta a gente passar a mão na cabeça aqui, né? Não adianta eu passar a mão na cabeça, eu estou aqui para falar a verdade. Então hoje, o que a gente vê é que muitos pastores fazem isso, só querem ser pastores, assim como também padres, né? Só são padres porque sabem que tem um salário bom às custas do povo, às vezes até do povo necessitado, mas nada metem na boca, no estômago daqueles que passam fome, querem arrancar mais e mais. Quando vê o irmãozinho na necessidade, diz que o irmão não está bem porque não está dando dízimo. O irmão não está bem porque o irmão está em falta, porque o irmão deve estar em pecado, ou o irmão então está roubando a Deus, porque nunca mais tem um dízimo gordo, naquele dízimo que ele nem sabia ele que às vezes o pobre do irmão está desempregado, e por isso não pode dar o melhor dízimo que ele tem vontade de receber, porque Deus não está aí para dinheiro, não. A gente sabe que a obra de Deus precisa, mas não precisa como esses homens pedem, não. Porque do que adianta acumular tanto pedindo aos pobres congregados, aos pobres irmãos, que quando um irmão precisa não se vê nada na tesouraria para ajudar o irmão. Já tem passado a mala preta e tem levado tudo, né? E ali não tem deixado nada. Uma tristeza que muito eu senti agora, esses dias, e até desceu lágrimas dos olhos, não vou mentir aqui, não vou ter vergonha de dizer para ninguém, é de uma tal igreja que tem na nossa cidade, aonde o pastor, dirigente do campo, não gostou porque o pessoal estava arrecadando, estavam construindo uma casinha, um quartinho, né? Um cômodozinho para uma mulher necessitada, e ali o pastor achou ruim, estão tirando da igreja. E se fosse? Quer dizer que o dinheiro da igreja, o arrecadado da igreja não é para fazer uma obra de caridade, construir uma casa para quem não tem nada, ou dar uma cesta básica, ou 10 cestas básicas, ou ajudar uma pessoa com um filho que está doente no hospital. Não é para isso, não. Então quer dizer que é só para acumular riquezas para eles, né? Para mandar para os seus chefes, para mostrar: olha, eu sou um bom pastor, olha aí, sou um pastor bom do campo, eu estou dando tanto de lucro. É isso, a obra de Deus. O povo corrompeu, o povo está profanando o evangelho dessa forma, e é por isso que muitos não querem mais ser evangélicos, contradizendo aí o que acontecia aonde? Lá na época desta mensagem que eu estou lendo para vocês, né? Na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva, onde os apóstolos pregavam e viviam a doutrina. Hoje, os pastores podem até pregar uma palavra dessa. Eu acho que eles não estão mais nem pregando uma mensagem dessa, não. Não interessa pregar uma mensagem dessa. Para quê? É mesmo que um padre pregar contra a imagem de escultura. Assim, um pastor não tem coragem de pregar isso aqui. Viver em comunhão, no partir do pão, isso já vai mexer comigo. O pastor já me agindo logo, vai mexer comigo. Porque eu não estou dando nem sequer uma cesta básica para ninguém. Porque eu não tenho coragem de dar nada para ninguém. Quando eu bem dou, já é porque pedi aos outros: gente, trago aí um quilo de alimento para doar para as pessoas.
mas não tem coragem de tirar do que é arrecadado já de dízimos e ofertas, porque é para a cidade de dízimos e ofertas. E não já ter uma grande arrecadação de dízimos e ofertas e ainda ficar pedindo para que os irmãos tragam mais alguma coisa extra para poder dali se fazer uma cesta básica para um necessitado. Então, meus irmãos, esta é a palavra genuína de Deus. Esta é a mensagem verdadeira. Espero que algum lobo venha ouvir esta mensagem e pode ser que ele se converta a esse verdadeiro evangelho da santa doutrina, da época da doutrina dos apóstolos aqui, na época da igreja primitiva, que hoje, a igreja de hoje não tem nem sequer 20% das características da igreja primitiva. E igreja, para subir para o céu, para mim, ela tem que ter a característica da igreja primitiva. Aqui fica o meu abraço para você, deixa o seu like, tá bom? Se inscreva no canal. Deus abençoe você. E, se Deus quiser, estaremos de volta amanhã com mais um momento de uma mensagem gloriosa para a sua vida. Fica com Deus e até a próxima. Que Deus abençoe.